Jair presente. Campinas, 10 de novembro de 1949, a Americana, 3 de fevereiro de 1974. Filho de José Presente e Josefina Basso Presente, deixou uma irmã, Sueli Presente. Algo de especial tocava o coração da família Presente naquela manhã de domingo. O calendário anotava 3 de fevereiro de 1974. Sueli, a irmã, mal controlava o desejo incontido de ir à Praia Azul, distante alguns quilômetros de Campinas, no município de Americana. A mãe, Dona Josefina, acordara angustiada, servindo-se do socorro de tranquilizantes. Na véspera, notificando os familiares de que iriam a um pesqueiro em Paulínia, às margens do rio Atibaia, Jair Presente e seus amigos Carlos Roberto Ramos Fonseca e Sérgio Galgan lá passaram a noite e no domingo cedo modificaram o programa, partindo sem que em Campinas ninguém soubesse, para a Praia Azul, distante 30 quilômetros do pesqueiro. Ao fim da manhã do domingo, as angústias e pressentimentos de Sueli e sua mãe abalaram também o pai, Sr. José Presente, com a notícia do afogamento do jovem Jair, antes de completar 25 anos, nas águas da Praia Azul. Jair Presente nasceu em Campinas a 10 de novembro de 1949, filho de José Presente e de Josefina Basso Presente, antigos moradores da cidade. Deixou também uma irmã, Sueli Presente, funcionária da reitoria da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Fez os cursos primário e colegial em Campinas, respectivamente, nos seguintes estabelecimentos: Grupo Escolar Adalberto Nascimento, Colégio Salesiano, Liceu Nossa Senhora Auxiliadora e Colégio Estadual Barão de Ataliba Nogueira. Em 1971, após brilhante vestibular, sendo aprovado em 3 faculdades de engenharia, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a Escola de Engenharia de Itajubá e a Escola de Engenharia da Universidade Estadual de Campinas, optou pelo curso da Unicamp. Quando a morte o levou, ou em expressão sua, quando o trem da mudança o despejou no outro lado da vida, cursava o 4º ano de Engenharia Mecânica na Unicamp. Alegre, jovial, aluno destacado, de atividades múltiplas, encontrava jeito para dividir seu tempo extracurricular com o trabalho para o sustento. Lecionando em colégios de Campinas, com os inúmeros cursos de extensão universitária e com os concursos, de que era pertinaz candidato. Pela rama, vamos lembrar algum dos cursos e concursos que Jair fez e prestou, não obstante o exíguo tempo de estudante universitário. Curso livre de Acústica para Engenharia em 1971 no Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas. Curso de Extensão Universitária de Psicologia em 1971 na Universidade Católica de Campinas. Curso de Formação Política Brasileira em 1972 pela Prefeitura Municipal de Campinas, curso de Supervisão de Pessoal na Indústria, em 1972, no SESI. 4º Ciclo Paulista de Estudos sobre Marketing e Propaganda, em 1972, na Universidade Católica de Campinas,
promovido pelo Instituto de Artes e Comunicações e pela Associação Paulista de Propaganda. Curso de Mecânica, em 1972, no Senai. Curso de Pequena Licenciatura em Matemática, em 1972, na Universidade Católica de Campinas. Curso de Pequena Licenciatura em Física, em 1972, na Universidade Católica de Campinas. Curso de Usinagem Racional nos Processos de Torneamento e Fresamento, em 1973, no Centro de Tecnologia da Unicamp. Aprovado em cursos: Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, Universidade Estadual de Campinas, Secretaria da Fazenda, Banco do Estado de São Paulo, Banco do Brasil. Querido de toda Campinas pela sua comunicação fácil, loquaz, dinâmico, cheio de vida, madrugava regularmente até às 3 ou 4 horas, estudando ou atualizando sua correspondência epistolar com amigos do exterior. Sua morte deixou subitamente a família presente diante de uma lacuna que sulcou de dor e sofrimento o coração do querido vendedor de frutas, que com sua banca no Largo do Rosário conquistou a simpatia de tantos e tantos clientes. Foi essa amizade, nascida ao mais puro sentimento de respeito e apreço, que possibilitou o Sr. José Presente reorganizar em nossa têmpera seu lar combalido. Pouco mais de um mês após a partida de Jair, uma réstia de luz iluminou novamente aqueles 3 corações, aclarando-os em novas perspectivas de paz e trabalho. Como a família Presente teve notícias do Jair após sua morte? Como lembramos nas palavras anteriores, foi a amizade espontânea do Sr. José Presente, pai do Jair, com os seus clientes, que possibilitou o dealbar de uma nova vida para ele e familiares. Embora aposentado, mantinha a entrega domiciliar de frutas para alguns de seus antigos clientes. Durante um mês após a morte do Jair, o Sr. José permaneceu totalmente entregue ao desânimo, não trabalhando, entendendo que a partida do filho representava para ele também o fim de sua existência, que levava a custo, como se não houvesse mais sol a dissipar as brumas e o céu fosse constantemente escuro. Por insistência de sua esposa e de sua filha, após 30 dias assim passados, resolveu, em tentativa vacilante de reintegrar-se à vida, voltar a vender frutas. Numa dessas visitas comerciais, a senhora Vandir Dias, espírita dirigente do movimento assistencial espírita Maria Rosa, no bairro de Grameiro, em Campinas, ao observar tanto abatimento no semblante do Sr. José Presente, inquiriu a ele o porquê de semelhante condição. Ao saber de toda a verdade, buscou entusiasmá-lo com os ensinamentos espíritas sobre a morte e ofereceu-lhe o livro Presença de Chico Xavier. O Sr. José, de formação católica, como de resto toda a família, e sobretudo o filho querido, após a leitura da obra, entusiasmado, quis conhecer o Chico. As observações da família foram inicialmente no sentido de que o Sr. José ainda se encontrava abatido, sendo oportuno evitar uma viagem a Uberaba, até que ele se recuperasse mais. No entanto, ninguém logrou demovê-lo do intento, e a 15 de março de 1974, 42 dias após a morte de Jair Presente, seus familiares
estavam em Uberaba, à procura de um entendimento com Chico Xavier. As apresentações foram rápidas, sem maiores detalhamentos, pedindo apenas Sueli ao Chico que consolasse, se possível, seu pai, tão abatido com a morte do filho. Durante as realizações das tarefas mediúnicas programadas para a noite, Chico recebeu comovente mensagem assinada, para surpresa de todos, por Jair presente. Primeira mensagem, 15 de março de 1974. Meu pai, minha mãe, minha querida Sueli, peço-lhes calma, coragem. Não estou em situação infeliz, mas sofro muito com a atitude de casa. Auxiliem-me. É tudo por agora, o que lhes posso dizer. Tenho a mente nublada. Consigo entender muito pouco aquilo que se passa em torno de mim. As lágrimas dos meus queridos me prendem. Que há, meu Deus? Não pensem que desapareci para sempre. Estarei, porém, com vocês na condição em que estiverem comigo. Fortes me fortalecerão. Desanimados me farão esmorecer. É muita coisa para observar, entretanto, não posso ainda. Creio apenas que perder o corpo mais pesado não é desvencilhar-se do peso de nossas emoções e pensamentos. Quando nossos pensamentos e emoções jazem nas sombras da angústia. Eu encontrei muito amparo, mas a não ser o meu avô Baço, a quem me ligo pelo coração, não tenho ainda memória para funcionar aqui. Minha faculdade de lembrar está com vocês, assim à maneira de um balão escravizado. Ajudem-me. Preciso ver e ouvir aqui para retomar-me como sou. As vozes de casa chegam ao meu coração e, como se continuássemos juntos, vejo-os no quarto, guardando minhas lembranças como se devesse chegar a qualquer instante. E o meu pensamento não sai de onde me prendem. Agradeço, sim, o amor em suas lágrimas. Agradeço o carinho em suas preces, mas venho pedir-lhes para viverem e viverem felizes, porque assim também serei feliz. Esqueçam o que sucedeu. Ninguém me prejudicou, ninguém teve culpa. Mal sabia eu que um passeio domingueiro era o fim da resistência física. O coração parou, ao modo de um motor, de que não se descobre imediatamente o defeito. Sou eu quem deu tanto trabalho aos amigos. Notei quando me chamavam, quando me abraçavam, massageavam e me faziam quase respirar sem conseguir. Agradeço por tudo. Depois foi o sono, um sono profundo, do qual acordei para chorar com o pranto de meus pais e de meus afetos mais queridos. Sueli, acalme-se e auxilie os pais queridos. Nada de lamentações e reclamações. Deixei o corpo num domingo, sem extravagâncias qualquer. Há quem pense em drogas quando se deixa a vida física assim, qual me sucedeu. Mas não havia drogas, nem abuso da véspera. Estávamos sóbrios e brincávamos à maneira de pássaros descuidados. Em qualquer lugar que me achasse, a queda de forças seria a mesma. Estou saudoso de tudo, dos familiares queridos, dos companheiros, dos estudos e das aulas. Entretanto, espero sarar e refazer-me. Para isso, você, meu querido pai, e você, querida mãezinha,
são as alavancas de que preciso para me levantar. Aqui comigo estão o meu avô Basso e um coração de benfeitora a quem chamo irmã Elvira. Estou bem, mas é preciso melhorar. Encaremos a vida como deve ser a vida perante Deus e esperemos o futuro melhor. Creiam que estou fazendo muita força para não me acovardar. Não posso aumentar-lhes os sofrimentos. Agora é o momento de pensarmos na fé viva que nos ergue o pensamento para a vida maior. Abençoem-me e ajudem-me. Lembrem-me estudando e não morto, porque a vida não admite a morte. Por hoje, nada mais consigo descrever. A garganta, como se eu fosse falar, está constrangida e as lágrimas estão contidas a ponto de rebentar. Quero confiar em Deus e em vocês e por isso termino com um abraço, deixando aqui a vocês aquele beijo de todos os dias, rogando a Deus para que nos fortaleça e nos abençoe. Jair presente. Comentários. Nesta mensagem, psicografada 42 dias apenas depois da morte de Jair presente, são trazidas à baila, como também veremos nas próximas mensagens, revelações completamente desconhecidas pelo médium. Seu contato superficial com a família do Jair mal serviu para as identificações protocolares, de molde a aqui encontrarmos citações apenas compreendidas pelos familiares do jovem desencarnado. Assim, à semelhança dos comentários anteriores, arrolaremos alguns dados que mais diretamente chamam a atenção nesta mensagem. 1. Avô Basso. Refere-se Jair ao avô materno, Vicente Basso, desencarnado há 12 anos em São Pedro, São Paulo, com 84 anos de idade. 2. Vejo-os no quarto, guardando minhas lembranças como se devesse chegar a qualquer instante. Realmente, Dona Josefina e Sueli confirmam que pouco antes da viagem a Uberaba, estavam guardando os petrechos de Jair em seu quarto de estudo, quando lhes ocorreu a lembrança que o filho, em espírito, poderia estar naqueles momentos entrando no quarto, o que as deixou embaraçadas, posto que Jair não gostava que se mexesse em suas coisas. 3. Sou eu quem deu tanto trabalho aos amigos. Notei quando me chamavam, quando me abraçavam, massageando e me faziam quase respirar sem conseguir. Esta afirmativa de Jair vem de encontro ao depoimento de Carlos Roberto Ramos Fonseca, um dos amigos que estavam na Praia Azul, junto dele, quando de sua morte. Carlos afirma que foi feito de tudo para que Jair se recuperasse, massagem cardíaca, respiração boca a boca, exatamente como informa Jair, confirmando os depoimentos de outros espíritos desencarnados no sentido de que presenciam todas as ocorrências com seu corpo cadaverizado, sendo essas impressões as primeiras que anotam em suas observações logo após a passagem para o plano espiritual. Assim, nas primeiras horas após a morte, permanece o espírito ligado ao corpo, como se ainda o estivesse ocupando. 4. Embora chocante, merece ser mencionada a afirmativa de Jair em sua mensagem, quando diz: há quem pense em drogas quando se deixa a vida física, assim qual me sucedeu. Mas não havia drogas, nem abuso de véspera.
Estávamos sóbrios e brincávamos à maneira de pássaros descuidados. Informou-nos Dona Josefina, mãe de Jair, de que fora advertida da possibilidade de Jair haver falecido envolto na atmosfera inebriante de tóxicos, tendo-lhe sido afirmado, mesmo que de muitos jovens de hoje não se pode esperar situação diferente. Tal afirmativa, descabida, para tantos quantos conheceram Jair presente, muito chocou sua mãe. Jair, em espírito, desmentiu a aleivosia. 5. A respeito de irmã Elvira, encaminhamos o leitor para a mensagem seguinte, recebida 15 dias depois. Logo no início de sua primeira página do além, Jair faz uma afirmação absolutamente consciente com relatos de outros espíritos, quando nos falam da vida no plano espiritual. Diz Jair: sofro muito com a atitude de casa. Sem dúvida, todos os espíritos que se comunicam conosco comentam que recebem os pensamentos dos familiares encarnados com uma sensibilidade muito grande. Se os pensamentos são vazados em anseio de conformação e alegria, sentem-se bem, mais reconfortados em sua nova condição. Contudo, se em seu nome lágrimas de desespero são derramadas, dores, saudades são rememoradas, sofrem muito por não poderem retornar ao lar saudoso e reintegrar-se ao convívio mais direto de seus familiares queridos. A observação de Jair deve servir de alerta para todos nós que enfrentamos as difíceis situações criadas pela separação transitória, pois não devemos aumentar os tormentos daqueles que nos precederam na passagem para o lado de lá, com a exteriorização de nossas dores e lágrimas. Devemos, sim, animá-los com nossas preces e nossos pensamentos construtivos. Segunda mensagem, 30 de março de 1974. Oi, Carlos. Pedi vez e obtive. Falar com vocês assim mesmo, como sou. Vocês não me veem, mas nunca fui Jair presente como agora. Presente, apenas presente, para um abraço no rancho. Como é que é? E o Sérgio? Aquele negócio de Praia Azul no domingo não deve meter medo de qualquer modo. O modo era aquele mesmo, dar uma de afogado, para não cair em outra de doente, porque doente nunca fui e afogado não fiquei sendo. Morem nisto aí, se puderem. Eu fico na curtição diferente, começar vida nova, observar e aprender. Ainda estou um tanto apagado, mas vou me incrementar, a fim de apanhar as verdades daqui. Vocês não me perguntem muita coisa ou mesmo nada. Falo e digo, agradeço o carinho que me deram. Vocês leram as minhas palavras a meu pai, a minha mãe e a nossa querida Sueli. Escrevi escrevendo, mas vocês sabem, falar com professores não é conversar no grupinho. Controlar tudo para não entrar bem foi o que fiz. Hoje pedi a tia Elvira. Mamãe faz questão que fale na tia e madrinha. E tive permissão. Escreva como julgar melhor, disse a nova amizade. Mas reclamou, cuidado. E concluiu, Jair, se você estivesse lá e eles do lado de cá, você teria medo também. De fato, nunca pensei que a morte fosse o que vi,
tudo tão natural. Vocês ocupados em me trazer ao corpo parado e eu a mover-me, escutando alguns caras gritando. Depois, Carlos, foi uma vertigem, como quando um sujeito assusta e se apaga. O resto já sabem. Leram o que pude escrever. Não pude fazer mais. Se vocês puderem e se tiverem gosto com isso, orem por mim. Joia. A prece é um fio que esbarra na estação do destino. E a estação de destino agora sou eu. Se puderem, entrem na curtição de emissores. Nada de lágrimas. Legal. É preciso viver e viver trabalhando. Agradeço a você, a Helenice e a Cida, e a todos os corações amigos da família e da patota, presentes com os presentes. Estou bem, melhorando. Preciso ficar mais ouriçado para trabalhar. Ainda estou muito borocochô e não posso ficar assim. Gente boa aqui é muita. Escola, ao que ouço, não tem conta, mas no momento ainda tenho mais saudade de vocês. Que vontade de renovação! Entretanto, preciso disso, renovação. Liguem comigo e ajudem-me. Ligação é para estas horas. Não sei quando poderei escrever novamente assim, eu mesmo com o aconchego do grupinho, mas vou esforçar para ficar em dia. Não quero pensar em viagens à lua, pelo menos agora. Desejo somente ser mais útil, refazer-me e ficar melhor. Melhor para os outros, a fim de ser melhor para mim. Vou terminar afirmando a vocês que para mim a morte já era. O negócio é viver mesmo. Viver de olho vivo em nós mesmos, para que nossa vida seja feliz. Não me levem a mal se escrevi hoje um tanto adoidado. Deus é Pai de nós todos e sabe que as palavras são roupas de coração, e o coração está quente de carinho e gratidão a vocês e por vocês todos. Carlos, vocês ajudem meus pais e Sueli. Preciso. Por agora é só, e creiam que já é muito. Peço para que vivam felizes, fazendo o melhor que possam. A vida está caminhando e o trem da mudança despeja caras e amizades aqui todos os dias. Desejo a todos vocês muita saúde e alegria, paz e vida longa. Cultivemos o amor, aquele bom amor que melhora a gente, sem complicar ninguém, e queiram-me bem, que eu estou cada vez mais vidrado em vocês. Gama pura. Boa noite. Um beijão para vocês. Falei. Jair. Comentários. Fartos elementos de identificação encontramos nesta mensagem em que a mediunidade de Francisco Cândido Xavier mais uma vez pontifica. Consolados, os familiares do Jair o reencontram 15 dias após a primeira comunicação, também mais tranquilo, expressando-se já em seu linguajar típico de jovem atualizado na comunicação entre jovens. Para facilitar a compreensão de tanta riqueza de informações, vamos obedecer à sequência da própria mensagem. 1. Carlos Roberto Ramos Fonseca, amigo de Jair, estava junto dele na Praia Azul quando de sua morte. Colega de faculdade, frequenta atualmente
o 5º ano de Engenharia Mecânica na Universidade Estadual de Campinas. 2. Abraço no rancho. Entrevistando Carlos a respeito do abraço no rancho, contou-nos ele que era hábito entre os 3 amigos inseparáveis, Jair, Carlos e Sérgio, abraçarem-se como exteriorização do sentimento de amizade que os envolvia. E na véspera do domingo em que faleceu o Jair, os 3 se abraçaram efusivamente no rancho, onde passaram a noite de sábado, às margens do rio Atibaia, em Paulínia. 3. Sérgio, citado acima. Sérgio Galgan, também amigo chegado de Jair, aluno do 3º ano de Administração de Empresas na Fundação Pinhalense de Ensino, em Pinhal, São Paulo. 4. Tia Elvira. Cabe aqui uma observação curiosa a afirmar a impressionante autenticidade da comunicação mediúnica. Na mensagem anterior, recebida a 15 de março, Jair refere-se à irmã Elvira, como se recorda o leitor. Sua mãe, de imediato, identificou-a como sendo a senhora Elvira Vanini Favoreto, sua tia e madrinha, de cuja morte não tinha conhecimento, pois Dona Elvira residia em Brotas, São Paulo, e se afastara pela distância dos familiares de Campinas. Ao voltar de Uberaba, entrando em contato com os familiares, veio a saber que Dona Elvira realmente havia falecido há 3 anos. Ocorre que outros parentes não concordaram ter a mãe de Jair identificado em irmã Elvira a senhora Elvira Favoreto, como dissemos, sua tia e madrinha, alegando que irmã Elvira poderia ser uma benfeitora que Jair encontrou no plano espiritual, sem qualquer ligação familiar. Em sua segunda mensagem, 15 dias depois, Jair, referindo-se à irmã Elvira, disse: Mamãe, faz questão que fale na tia e madrinha. 5. Helenice. Helenice Santana, aluna particular do Jair e filha do seu amigo, o professor Artemis Santana. 6. Cida. Maria Aparecida Petrice, colega de trabalho de Sueli na Unicamp. 7. Falei. Interjeição típica no palavreado de Jair. Terceira mensagem, 25 de agosto de 1974. Oi, gente, vocês aí, vocês mesmo, entocados nos bancos. Papai, minha mãe, Sueli, Carlos, Sérgio, Wilson e conexos. Não coloquem a imagem desta mensagem no gibi de ensinar. Isso é conversa de casa, fora da prensa de imprensa. Se eu não garanto já a Jamegão aqui deste modo, vocês estarão aí de olho comprido e de espírito jururu. É duro isto, mas não fiquem matutando, encucados na ideia de que vou continuar assim. Gíria não dá para nós, os que varamos o rio da mudança. Pedi favor para escrever assim, só para mostrar para vocês que estou vivo, vivinho mesmo. E quero dizer a meu pai que não fique de pensamento vidrado nas águas. Se dei uma de peixe, foi para nadar melhor. Fico abilolado quando meu pai começa a embarafustar na lembrança de Praia Azul. Papai, tenha paciência. Voltei como vim. Não sabemos como é isso, não. Vamos deixar isso para lá. Deus sabe tudo e em nossa moringa
cabe somente alguma coisa. Estou bem, estou melhorando, mas vou largar esse negócio de palavras giradas. Já saí da bananosa. Começo a compreender que preciso educar meus impulsos. Educar impulsos é qualquer coisa de progresso. Não me lembro de haver dito isso, apesar dos livrocas que andei consultando. Isso quer dizer que já não me vejo com trutas que largam os deveres de mão para alfinetar o tempo e acabar com as horas. Vocês aí. Carlos, que tu estás pensando? Não fique parado, não. Depois de saber que o negócio não termina ali, no meio das estátuas. Olhe, rapaz, os dias vão correndo. Quando puder, acompanhe minha mãe para dar serviço no serviço do bem. Aquelas amizades nas panelas de sopa estão certos, e os caras que somos nós, quando longe deles, é que ficamos nas risadas do já era. Trabalhar, meu amigo, trabalhar pelos outros. Sempre acreditei que mendicância seria preguiça, conversa mole. Mas o problema é diferente. Se temos de mudar qualquer coisa, temos de começar mudando a nós mesmos. E só existe uma transformação que vale a pena: ajudar os que precisam mais do que nós para que larguem de precisar. Você e Sérgio, venham também. Wilson anda arrepiado num medo fora de série, mas já veio. Está batucando sem passar por cima da verdade. O moço está querendo mesmo andar diferente. Muitas vezes ele me sente perfeitinho junto dele. Mas e a Paura? Ele diz que deseja me ver, mas se eu pintar mesmo diante de vocês, já sei que sairão pirandelando por aí. Não conte com isso, não. Essa de parecer fantasma já era mesmo. Só aqueles caras gamados com casa e comida e que ficam aí, às vezes até procurando esquecer tudo com umas e outras. Mas vocês já sabem, essa de pinga não cola. Gostamos da vida e fomos irmãos de alegria e de esperança. No entanto, nada sabemos de trampar com essa ou com aquela presa. Fomos e somos rapazes decentes, e porque largamos cabelos nas caras para não ficarmos carecas, isso não é motivo para sermos espíritos adoidados, querendo o que não se deve querer. Wilson, tu estás abilolado à toa. Não pense que tudo aqui seja concedido de mão beijada. Prato feito, acabou. Mentira não vale. Toda conquista pede tempo e suor. Creio que mais suor do que tempo. Mediunidade é transmissão. Estarei na onda certa, creio que sim, embora não tenha as palavras para explicar. Vocês aí, tão interessados em comunicação, saibam disto. Cada um dá o que tem. Isto pode ser de coisa passada, mas é muito válido. A gente aproxima do médium e quer falar. E aí temos de aguentar o assunto, porque só falamos em dupla. O médium, quando não tem muito exercício, nos passa para trás e fala na frente. Vocês ficam parados na fachada e esquecem a faixa em que nos achamos. Por isso, Wilson, é que nestes casos que hoje vemos, é melhor que a cuca não fique botando banca. É hora do coração conversar. Não quero que você esteja santo, mas também não desejo que você fique esperto demais. Nem anjo, nem gato. Fique você mesmo e observe que a crista do problema
é auxiliar outros para sermos auxiliados. Hoje vivo partindo para essas novas atitudes que me fazem mais útil. Viver bem para encontrar o bem e ser melhor. Se a gente morresse mesmo, era só seguir entre a preguiça e a rede. No entanto, a morte é uma passagem que parece aquela porta dos contos de fadas. Vocês abraçam a gente, movimentando gritos e lágrimas, e o cara não consegue falar bolacha. Estamos encantados pela bruxa que não se vê, mas posso dizer que é uma bruxa inofensiva, porque nem a vemos de leve. A morte chega e, de certo, bate aquela varinha em nossa cabeça. A gente dorme. Acorda com vocês chamando e chamando, e aos poucos saímos do barro ou da pedra. O negócio é isso. Quero que vocês todos fiquem aí até que o mofo espante vocês do saco de pele e ossos. Peço a Deus que todos se arrastem de velhos, mas eu não sei se isso vai acontecer. De qualquer modo, preparem-se para vir algum dia. E saibam que só temos aqui o que damos e só sabemos o que colocamos por dentro de nós. Em negócio de sexo, fiquem acesos para pensar melhor. Não brinquem com fogo, que o fogo nesse assunto queima muito mais do lado de cá. O que vocês prometem, cumpram. E o que fizerem no campo de tratos, saibam tratar, porque o amor é uma luz que não aparece em querosene de papagaiadas de conversa furada. Estão abrindo a boca perto de mim. Creio que os amigos estão cansados. Já escrevi muito, e se continuasse, o papel necessário não está apontado no gibi. Vocês não se impressionem com o que digo. Vivam corretos e estarão certos. Não dou para ensinar porque não sou santo, desculpem. Mamãe e papai, concedam aí uma bênção ao filho agradecido. Sueli, acertemos tudo no coração para fazer o bem. Vocês, meus cupinchas, não fiquem rindo não. Coloquemos a cuca para jambrar e busquemos o que estiver certo. Carlos, Sérgio, Wilson e nossa amiga. Favoreçam este espírito de rapaz supostamente afogado com os pensamentos bons, com o que puderem dar aí para mim. Vou melhorar, estou caminhando e caminhando para frente. Hoje escrevi adoidadamente, mas voltarei conciso e juízo. Não posso empregar palavras mais fortes neste tchau, e é preciso acabar esta carta antes da matina. Recebam o maior abraço da paróquia. Falei, mas não sei se disse. Jair. Comentários. Aqui os nomes citados já não são familiares. Há que se acrescentar o Wilson e conexos, mencionados no início da mensagem. Wilson Carlos de Lima, também amigo do Jair, estuda juntamente com Sérgio na Fundação Pinhalense de Ensino. Em sua fala descontraída de jovem alegre, aludindo a conexos, Jair designa duas jovens de Campinas que se encontravam com o grupo na reunião. Vamos, para melhor situar a mensagem, destacar fatos e pormenores de que Chico não tinha conhecimento algum. 1. Jamegão, como falei. Palavra muito usada pelo Jair. 2. Quero dizer a meu pai que não fique de pensamento vidrado nas águas.
O pai de Jair, senhor José presente, contou-nos que muitas vezes a revelia dos familiares ia até a Praia Azul para saber de detalhes ligados à morte do filho. Jair, em sua carinhosa advertência, pede ao pai que não assim proceda mais. 3. Após a primeira mensagem de Jair, sua mãe passou a colaborar na instituição dirigida por Vandir Dias, o movimento assistencial espírita Maria Rosa, conhecido como Casa da Sopa do Grameiro, bairro onde se localiza a obra que oferece sopa aos necessitados. 4. Wilson anda arrepiado no medo fora de série. Fato confirmado pelo Wilson, que afirma ver-se trânsito de medo muitas vezes ao sentir a presença do Jair, como aliás o próprio Jair confirma na sequência da mensagem, quando diz: muitas vezes ele me sente perfeitinho junto dele, mas e a paura? 5. Essa pinga não cola. A advertência de Jair aos amigos Carlos, Sérgio e Wilson, que, contrariando os hábitos do grupo, passaram a procurar nos goles de caninha o esquecimento da saudade que os torturava, após a morte de Jair. 6. O que vocês prometem, cumpram. De fato, os jovens amigos de Jair prometeram participar da sopa fraterna no Grameiro, em homenagem à memória do saudoso amigo. Tão logo souberam que Jair havia dado comunicação através de Chico Xavier. Contudo, logo esqueceram a promessa e Jair veio lhes puxar as orelhas. O fecho desta mensagem também identifica o estilo de Jair, quando vivo, entre aspas. Aliás, outras palavras foram reconhecidas por sua irmã Sueli, como sendo de uso habitual pelo Jair. É o caso de pirandelando, de uso incomum, que encontramos nesta mensagem e que, segundo Sueli, Jair usava habitualmente em casa. Em sua correspondência epistolar numerosa, Jair falava muito em antes da matina, como fala no fim da mensagem, posto que suas cartas eram escritas geralmente às 3 ou às 4 horas da madrugada. Quarta mensagem, 16 de novembro de 1974. Oi, Sueli, meu papai e mamãe, Gema de lado, a nossa querida Gema de nossa amizade. Sueli, você está esperando o papo firme. E o Manoca está no estudo vidrado nos livros, parado nas observações. É preciso sair da avenida de vocês aí, deslanchar e seguir para frente. Não é mole abraçar tarefas tão duras, mas estou forte mesmo, arregaçando mangas, porque não vivo aqui de peixinho. Estou fazendo vida nova no caprichado. Sei que você e nossas amizades lá no grupo esperam mensagens, e mensagens em bossa nova, em conversa bem animada, mas a vida aqui não é o que se pensa, nem o que se diz. É como é. A pessoa é obrigada a dar a si mesma em proveito dos outros, porque os outros todos fazem o mesmo. E devo estar super incrementado para não cair em preguiça. Trouxe para cá unicamente o coração de rapaz, que não tem muita chance para retomar o passado. Muitos se levantam aqui lembrando e refazendo conhecimentos,
mas pelo menos agora estou em Frias, lutando muito para inculcar a mim mesmo que devo estudar e renovar minha própria vida. Por aí, tudo era aquela água. Tudo no livro do tá feito e na lista do tá comprado. Aqui, fazer e comprar é com a gente mesmo. A pessoa tem o vale para o próximo. Por isso é que tenho batido nessa de agir e servir. Vocês não se enganem. Exercício de caridade para recebermos caridade, onde estou e para onde vocês virão. Ninguém precisa assustar, porque não faço caveira alguma. Penso em melhorar o coreto para não perdermos tempo. Fui eu mesmo quem escreveu a mensagem com o pessoal do grameiro. Não me meti em Frias, porque não estava certo se conseguiria pôr o lápis ou a palavra para jambrar, fazendo-o bem. Estou trabalhando, dando duro se quiser ficar mais perto de vocês. Que há muita gente por aqui apenas procurando sacudir a carola. Não tenham dúvidas. É muita gente do contra. Se fosse pessoa de força religiosa, diria muita gente anticristo. Vocês, porém, vivam certos de que não posso largar a praça em que vocês puseram com tanta oração e com tantas palavras boas. Não posso fugir do que presta, e por isso vou indo para frente da vida nova. Conhecer para fazer, e fazer o melhor para chegar ao bem que é a luz de Deus. Ainda preciso de vocês. A gente aqui continua ligado com quem se liga conosco, e precisamos do apoio daqueles em cujo amor estamos crentes. Continuar e continuar para estarmos firmes. Mesmo aqui, interrompo o que digo para cumprir ordens. Isso é bom para mim, porque meu curso agora é outro. Amigos pedem para dizer que presentes conosco temos 2 pessoas cuja palavra devo encaminhar com respeito. 2 pessoas de recado em regime de urgência. Um deles é um amigo de nome Aníbal e que pede ao pai tolerância e desculpa pela ocorrência em que foi vencido, pela própria insuficiência de forças. Abriu o portão do lado de vocês e veio para cá, em dificuldade. Mas o entendimento paterno e as desculpas da família são para ele bênçãos de paz. E outro aviso é de uma irmã que roga a irmã Lídia, oração e tranquilidade, abençoando a amiga que voltou para cá nas condições a que nos referimos. Naturalmente que a irmã do nosso lado sofre ao pensar que a companheira possa imitar o gesto em que se fez mais doente. Ela, agora, pede sossego e bênção, e a nossa irmã presente pode auxiliá-la, procurando fortalecê-la com a sua paciência, tocada de fé em Deus. A morte procurada encontra problemas fortes. A pessoa busca esquecimento e ganha memória. Mas memória doente, porque a lembrança se transforma em aflição, por não conseguir consertar de pronto o que ficou na incerteza. Não sei se transmiti os recados de que me incumbiram. Entretanto, Sueli, nossos amigos aqui me falam que mensagem deve ter mensagem por dentro, e esses comunicados precisam chegar ao destino. Por hoje, é parar no ponto justo. Não posso escrever tanto papel só para dizer que o trabalho é nosso. Abracem nossos amigos por mim. Aqui somos um outro bando. A patota, porém,
está iluminada com a fé em Deus e decidida a servir para aprender realmente a servir. O vade, amigo, é também figura de prol. E temos outros. Estamos fazendo um grupinho novo, com a tarefa de nos unirmos para Cristo, buscando assim o bem para nós mesmos. Continuo pedindo preces. Sabem vocês que no campo de luta precisamos da torcida, um pouco mais de bom ânimo para nós. Lembrem-nos para trabalhar. Chamem-nos, se isso for possível. O negócio aqui é diferente. Na terra pedimos trabalho para ganhar. Aqui rogamos trabalho como sendo salário. Vocês aí, preparem-se, porque não vão encontrar os mesmos programas. Embora deva saber, de minha parte, que muitos de vocês já cooperam com Jesus de modo silencioso. Ajudem-me para que me livre de mim para pertencer realmente a Jesus. Meu pai, mamãe e querida Sueli, adeus por hoje. O pessoal aqui saberá perdoar um moço inexperiente que ainda sou. Muito grato a todos. Tchau para cada um com aquele abraço. E escrevo aqui o ponto final, meio ouriçado e meio borocochô comigo mesmo, pedindo desculpas se não comuniquei meus pensamentos habitolados como desejava, e realmente sem saber se falei. Jair. Comentários. Mais familiarizado com o relacionamento mediúnico através da psicografia, quase 10 meses após sua desencarnação, nesta mensagem encontramos o Jair em toda a pujança de sua comunicação, manejando como fazia em vida. As palavras e expressões de gíria com bastante facilidade. Vemos também o jovem estudante de engenharia superando as naturais inibições da adaptação a tão radical mudança. Já não mais o lar querido com o quarto de estudos e de elucubrações continuadas. Já não mais a Unicamp e os cursos que perseguia com a obstinação de quem buscava o seu pássaro azul. Agora comparece para o diálogo entretecido nas saudades de tantas experiências em comum. Os espíritos são os mesmos. Ele, Jair, os pais queridos, os amigos, mas a diferença de plano vibratório é flagrante. Jair, do plano espiritual, a utilizar dos recursos ilimitados de um médium abençoado para comunicar-se com os demais presos à matéria densa, envoltos em seus escafandros de carne. Mas o fio do pensamento é absolutamente o mesmo. O mesmo Jair a mostrar que a mudança para o lado de lá não se acompanha de transformações milagrosas. Há necessidade de estudar, de trabalhar, de viver ainda mais ligado às responsabilidades, posto que já não se pode mais alimentar ilusões quanto à nossa destinação ante os desígnios de Deus. Assim fala Jair. Sueli, você está esperando o papo firme. E o Manoca está no estudo, vidrado nos livros. Mais adiante fala. Estou trabalhando, dando duro se quiser ficar mais perto de vocês. Ao epílogo da mensagem diz: na terra pedimos trabalho para ganhar. Aqui rogamos trabalho como sendo salário.
Estas ponderações do jovem autor espiritual confirmam citações de outros espíritos consonantes com os conceitos espíritas da vida após a morte, lembrando que a morte é apenas mudança do plano vibratório, pois na espiritualidade, como aqui, somos os mesmos. Nesta sua quarta mensagem, endereçada aos pais e amigos, encontramos as seguintes citações. 1. Gema. Gema Cristina Galgan, estudante colegial, irmã do Sérgio Galgan, já apresentado. 2. Fui eu mesmo quem escreveu a mensagem com o pessoal do Grameiro. Temos em nossas mãos esta página psicografada no Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa, no bairro do Grameiro, em Campinas, assinada por Jair e endereçada à sua irmã, que relutou em aceitar-lhe a originalidade. Tal mensagem foi recebida um mês antes, 18 de outubro de 1974, da mensagem psicografada em Uberaba, que neste capítulo consideramos. O próprio Jair, como vemos, sem que Chico o soubesse, vem dar cunho da autenticidade a uma comunicação sua ditada a outro médium, em outra cidade, um mês antes. 3. Aníbal. Refere-se Jair a Aníbal Rodrigues, jovem suicida de Campinas, que se atirou de um edifício da Avenida Francisco Glicério. Com referência a essa citação, cabe algum esclarecimento. O nome Aníbal, grafado na página psicografada de Chico Xavier, causou espanto aos presentes à reunião. Ninguém conhecia o Aníbal. Diante da insólita ocorrência, o jornalista Mário B. Tamácia publicou no Correio Popular de Campinas, edição de 21 de novembro de 1974, o recado de Aníbal aos pais, no intuito de verificar se a família era da cidade, ou se ao menos algum leitor a conhecia. No dia seguinte, a família presente foi procurada pela senhora Maria Aparecida Rodrigues, que se identificou como mãe de Aníbal, contando, então, o triste episódio que envolveu a morte do jovem campineiro, através do suicídio. Muito reconfortados, ela e o marido comentou mais tarde a senhora Maria Aparecida ter-lhe sido o recado do Aníbal um grande lenitivo ao seu coração de mãe, que pôde compreender estar vivo o filho querido, a despeito de seu suicídio. Lídia. Trata-se de uma senhora presente à reunião e de quem a jovem desencarnada era muito amiga. Tendo sido Lídia surpreendida pelo suicídio recente da amiga, matara-se há 3 meses com um tiro no ouvido. Foi a Uberaba, em busca da orientação do Chico, pois tencionava também dar cabo da vida. Chico de nada sabia antes do recebimento desta mensagem. A pedido de seu esposo, expresso em depoimento prestado ao Dr. Elias Barbosa, escusamo-nos de oferecer dados pessoais de Dona Lídia. Quinta mensagem, 29 de março de 1975. Meu pai, minha mãe, Sueli e os mais. Pedi vez para ter voz e papear qualquer coisa que possa dizer o que sinto, sem os meios de falar como desejo. Indaguei de minha tia e dos amigos se podia escrever sem botar banca, mas eu mesmo,
passado a limpo segundo a nossa testologia. Posso, desde que não crie problemas nem espanque os bons costumes. Sei que vocês vieram em reuniões passadas querendo palavras novas, e onde a onda em que pudesse entrar sem dificuldade. Nossos amigos novatos em mediunidade e serviço ao próximo desejam que eu estivesse rente para identificar verdades, entregar o ouro daqui para glorificar os que já estão glorificados aí, na terra, querendo que Deus amoleça para que tomem as chaves do céu. Digam, porém, as nossas amizades para que não se fossem com os caretas de tantos caras ouriçados para guardar os hábitos em que se enquadraram há muito tempo. Creiam, na verdade, se quiserem. A vida na terra é isto aí. Uma escola. Cada qual carrega sua carteira feita de ossos. Por mais que a bondade dos outros nos enfeite, a realidade não é diferente. Acordei por aqui feliz da vida, e há quem exija de mim, explique como foi. Expliquem eles primeiro como nasceram aí, dos troncos em que florescem, e esclarecerei o que experimento, sem papo de contar o que vi. De fato, larguei os freios nas águas, mas nada sei de presunto guardado em paletó de madeira. Apesar disso, estou na condicional, e quem vive assim, não muito longe de Capucha, não consegue nem escafeder pelos canos e nem roncar prosa, enviando amizades a pensões do governo. Estou faturando horrores, mas unicamente em matéria de lições que não sei transmitir. Não posso largar o trabalho a fim de paparicar esses muquiranas que não topam a verdade. Não sei em quem se escoram para sarcastizar médiuns e gritar contra nós, os espíritos, tão vivos quanto qualquer criatura viva, embora já não queiramos ser vivos. E por isso mesmo, não será justo que esses debilóides da cultura, para menos, se manifestem contra nós. Quando procuramos dar uma incorporação, com disciplina em nome das orações dirigidas a Deus. Não sei por que assumem os ares de importância com que pintam por este mundo de escola no sem fim. Geralmente dão o teco, esses ateus de palha, quando estão de olhos no copo ou quando se acham excitados depois de queimarem erva. São quase sempre passadores e fofoquentos, gerando barulho sem qualquer justificativa. Declaram-se contra a verdade, e é isso aí. Tumulto, confusão, má-fé e frioleiras de cucas desocupadas ou de moringas perturbadas de esquente. Mas a vida é a vida mesmo, e a morte é aquela de fera velha, pondo gritos nas bocas. De fera, porém, não temos qualquer vizinhança, e vamos indo. Agora, de meses para cá, somos muitos. Queremos trabalhar pelos companheiros perdidos no fumacê. Muita gente boa está dando esticadas por essas plagas de delírio, em que a mente enlouquece de corpo estirado. Precisamos servir e compreender. Não há tempo para dar bolas e fazer papos furados, em que a conversa mole grita frases raras para desculpar a neurose e a bobagem nas quais tantos militam. Digam aos amizades nossos para não darem no pé, com medo de trabalho. De trabalho bom é o bem que fica.
Sei que muitos companheiros estão saindo de nossa avenida receando compromissos. Que não saiam dessa como pensam, porque a prensa das provas dá logo presença, e a hora de voltar soa na campainha do tempo, sem qualquer consideração. Sueli, diz você que anda triste. Não faça isso. Fossa tem um nome, e esse nome é o tédio. No que tanta gente perde o uniforme escolar no educandário do mundo, para vagar aqui, entre aqueles que dão aquelas de fantasmas, sem ver a luz do dia, embora estejam fora da noite. A vida é ação e alegria, ação de criar, renovação e bondade, alegria de entender o bem e plantar a felicidade. E a felicidade, sabe você, é a única riqueza que podemos dar sem ter, porque mesmo sofrendo é possível erguer a felicidade dos outros. Papai, minha mãe, abençoe o filho adoidado que ainda sou. Sueli, abrace o irmão que não a esquece. Lembre-me aos amigos. Continuo pedindo preces em meu favor. Estou melhorando. E escrever com algum traçado de gíria não quer dizer que eu seja espírito obsessor. Apenas luto. Mas, Cefiro, quero fazer isso apenas a mim mesmo. A todos desejo paz e progresso, e muita utilidade e vantagem no baú do coração, para não serem apanhados nos flagórios da verdade quando chegarem aqui. Por hoje, tchau. O maior abraço da paróquia para a turma toda e que Deus nos abençoe. Voltei a falar, mas agora estou procurando firmar-me para saber se disse. Jair. Comentários. Logo no início, uma revelação importante. Ao dizer nossos amigos novatos em mediunidade e serviço ao próximo desejavam que eu estivesse rente para identificar verdades, entregar o ouro daqui, Jair se refere a Nelly Teixeira Vargas, sua conhecida, funcionária da reitoria da Unicamp. Era preocupação de Nelly que Jair viesse pela mão do Chico com um sem número de revelações comprobatórias da veracidade da mensagem. Com a observação de Jair, Dona Nelly se deu por satisfeita. Encontramos ainda na mensagem frases para as quais cabem maior explicação. 1. Agora, de meses para cá, somos muitos. Como podemos também observar em mensagem do Vade Abraão Filho, de uns tempos a esta parte, os jovens desencarnados foram aglutinando-se para trabalho em equipe no plano espiritual, serviço de socorro aos jovens da Terra, vitimados pela ilusão dos vícios. 4 desses abnegados jovens da espiritualidade se encontram presentes neste livro, trazendo as mensagens dos jovens no além, para os companheiros da Terra. 2. Sei que muitos companheiros estão saindo de nossa avenida receando compromissos. Ver observação de mensagem anterior, em que Carlos, Sérgio e Wilson confessam estar abandonando compromissos assumidos com os serviços beneficentes da Casa da Sopa no Grameiro.